Patriarcas e Profetas, capítulo 29. Inimizade de Satanás contra a lei. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei de Deus, esforço este feito entre os santos habitantes do céu, pareceu por algum tempo ser coroado de êxito. Grande número de anjos foram seduzidos, mas o triunfo aparente de Satanás redundou em derrota e perda, separação de Deus e banimento do céu. Quando se renovou o conflito na terra, Satanás de novo alcançou uma aparente vantagem. Pela transgressão, o homem se tornou seu escravo, e o reino do homem também foi entregue nas mãos do maioral dos rebeldes. Parecia agora aberto o caminho para Satanás estabelecer um reino independente e desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Mas o plano da salvação possibilitou ao homem ser de novo trazido à harmonia com Deus e prestar obediência à sua lei, e tanto ao homem como à terra serem finalmente redimidos do poder do maligno. Foi outra vez derrotado Satanás, e outra vez recorreu ao engano, na esperança de converter sua derrota em vitória. Para suscitar a rebelião na raça decaída, representou agora a Deus como injusto por ter permitido ao homem transgredir a sua lei. Por quê, disse o ardiloso tentador, permitiu Deus que o homem fosse posto à prova, para pecar e trazer a miséria e a morte, quando ele sabia qual seria o resultado? E os filhos de Adão, esquecidos da longânima misericórdia que concedera ao homem outra prova, não tomando em consideração o sacrifício admirável e terrível que sua rebelião custara ao Rei do Céu, deram ouvidos ao tentador e murmuraram contra o único ser que os podia salvar do poder destruidor de Satanás. Milhares existem hoje repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autômato. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral livre. Como os habitantes de todos os outros mundos, devia ser sujeito à prova da obediência. Mas nunca é levado a uma posição tal em que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Nenhuma tentação ou prova se permite vir àquele que é incapaz de resistir. Deus nos proveu de tão amplos recursos que o homem jamais ter-se-ia encontrado na contingência de ser derrotado no conflito com Satanás. Aumentando-se os homens sobre a terra, quase o mundo todo se uniu às fileiras da rebelião. Mais uma vez, pareceu Satanás haver ganho a vitória. Mais uma vez, porém, a onipotência suprimiu a operação da iniquidade, e a terra foi pelo dilúvio purificada de sua contaminação moral. Diz o profeta: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, e não atenta para a majestade do Senhor. Isaías capítulo 26, versos 9 e 10. Assim foi depois do dilúvio. Livres de seus juízos, os habitantes da terra de novo se rebelaram contra o Senhor. 2 vezes, o concerto de Deus e seus estatutos foram rejeitados pelo mundo. Tanto o povo anterior ao dilúvio como os descendentes de Noé rejeitaram a autoridade divina. Então Deus entrou em um concerto com Abraão e tomou para si um povo que se tornasse os depositários de sua lei. A fim de seduzir e destruir este povo, Satanás logo começou a lançar as suas ciladas. Os filhos de Jacó foram tentados a contrair matrimônio com os gentios e a adorar os seus ídolos. Mas José foi fiel a Deus e sua fidelidade foi um constante testemunho da verdadeira fé. Foi para apagar esta luz que Satanás trabalhou por meio da inveja dos irmãos de José, a fim de fazer com que ele fosse vendido como escravo para um país gentílico. Deus, entretanto, encaminhou os acontecimentos de maneira que o seu conhecimento fosse dado ao povo do Egito. Tanto na casa de Potifar como na prisão, José recebeu uma educação e ensino que, com o temor de Deus, o prepararam para sua elevada posição de primeiro-ministro da nação. Do palácio dos faraós foi sentida a sua influência por todo o país, e o conhecimento de Deus propagou-se larga e extensamente.
Os israelitas no Egito também se tornaram prósperos e ricos, e enquanto foram fiéis a Deus, exerceram dilatada influência. Os sacerdotes idólatras ficaram alarmados ao verem a nova religião alcançar favor. Inspirados por Satanás, com a inimizade deste para com Deus do céu, aplicaram-se a apagar a luz. Aos sacerdotes era confiada a educação do herdeiro do trono, e era este espírito de decidida oposição a Deus e de zelo pela idolatria o que modelava o caráter do futuro monarca, e determinou crueldade e opressão para com os hebreus. Durante os 40 anos que se seguiram à fuga de Moisés do Egito, a idolatria pareceu ter vencido. Ano após ano, as esperanças dos israelitas tornavam-se mais débeis. Tanto o rei como o povo exultavam em seu poderio e zombavam do Deus de Israel. Este espírito desenvolveu-se até que culminou no faraó que foi enfrentado por Moisés. Quando o chefe hebreu chegou perante o rei com uma mensagem do Senhor Deus de Israel, não foi a ignorância acerca do verdadeiro Deus, senão o desafio ao seu poder, o que inspirou a resposta: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Não conheço o Senhor. De princípio a fim, a oposição de Faraó ao mando divino não foi o resultado da ignorância, mas do ódio e desafio. Posto que os egípcios houvessem durante tanto tempo rejeitado o conhecimento de Deus, o Senhor ainda lhes deu oportunidade para o arrependimento. Nos dias de José, o Egito fora um abrigo para Israel. Deus fora honrado pela bondade manifesta a seu povo. E agora, aquele ser longânimo, tardio em iras e cheio de compaixão, deu a cada juízo prazo para realizar a sua obra. Os egípcios, recebendo maldição por meio dos mesmos objetos que adoravam, tiveram prova do poder de Jeová, e todos os que quisessem poderiam sujeitar-se a Deus e escapar de seus juízos. O fanatismo e obstinação do rei tiveram como resultado espalhar o conhecimento de Deus e levar muitos dos egípcios a entregarem-se a seu serviço. Foi porque os israelitas estivessem tão dispostos a unir-se com os gentios e imitar-lhes a idolatria que Deus lhes permitiu descerem ao Egito, onde a influência de José era largamente sentida, e onde as circunstâncias lhe eram favoráveis para permanecerem como um povo distinto. Ali também a grosseira idolatria dos egípcios e sua crueldade e opressão durante a última parte da peregrinação dos hebreus devia ter inspirado neles a aversão à idolatria e os devia ter levado a fugir para o Deus de seus pais em busca de refúgio. Esta providência mesma tornara Satanás um meio para servir a seu propósito, obscurecendo a mente dos israelitas e levando-os a imitar as práticas de seus senhores pagãos. Devido à veneração supersticiosa em que pelos egípcios eram tidos animais, não se permitia aos hebreus, durante seu cativeiro, apresentar ofertas sacrificais. Assim, sua mente não era dirigida por este culto ao grande sacrifício, e enfraqueceu-se-lhes a fé. Quando chegou o tempo para o livramento de Israel, Satanás se pôs a resistir aos propósitos de Deus. Era seu firme intuito que aquele grande povo, que contava mais de 2 milhões de almas, fosse conservado na ignorância e superstição. Aquele povo, a quem Deus prometera abençoar e multiplicar e tornar um poderio na terra, e por meio do qual ele revelaria o conhecimento de sua vontade, povo de quem ele faria os guardas de sua lei, aquele mesmo povo estava Satanás procurando conservar na obscuridade e cativeiro, para que pudesse extinguir de seus espíritos a lembrança de Deus. Quando se operaram os prodígios perante o rei, Satanás estava postos para contrariar a sua influência e impedir Faraó de reconhecer a supremacia de Deus e obedecer à sua ordem. Satanás fez tudo em seu alcance para contrafazer a obra de Deus e resistir à sua vontade. O único resultado foi preparar o caminho para maiores exibições de poder e glória divinos e tornar mais visíveis, tanto para israelitas como para todo o Egito, a existência e soberania do Deus verdadeiro e vivo. Deus libertou Israel com grandiosas manifestações de seu poder,
e com juízos sobre todos os deuses do Egito. Tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmo capítulo 105, versos 43 a 45. Ele os livrou de seu estado servil, para que os pudesse levar a uma terra boa, terra esta que, em sua providência, lhes fora preparada como refúgio de seus inimigos, onde pudessem habitar sobre a sombra de suas asas. Ele os levaria para si mesmo, e os cingiria em seus eternos braços, e em troca de toda a sua bondade e misericórdia para com eles, exigia-se-lhes que não tivessem outros deuses diante dele, o Deus vivo, e exaltassem seu nome e o fizessem glorioso na terra. Durante o cativeiro no Egito, muitos israelitas haviam perdido, em grande parte, o conhecimento da lei de Deus, e misturaram seus preceitos com costumes e tradições gentílicos. Deus os levou ao Sinai, e ali de viva voz declarou sua lei. Satanás e anjos maus estavam a postos. Mesmo enquanto Deus estava a proclamar a lei a seu povo, Satanás achava-se a tramar no intuito de tentá-los a pecar. Deste povo que Deus escolhera, ele queria apoderar-se, em presença mesmo do céu. Conduzindo-os à idolatria, destruiria a eficácia de todo o culto, pois como poderá o homem elevar-se adorando o que não é mais elevado do que ele próprio, e que pode ser símbolo de sua própria mão? Se o homem pudesse tornar-se tão cego ao poder, majestade e glória do Deus infinito, que o representasse por uma imagem esculpida, ou mesmo por um quadrúpede ou réptil, se pudesse de tal maneira esquecer-se de sua própria relação para com a divindade, formado como ele é à imagem de seu Criador, que se prostrasse ante esses objetos repelentes e inanimados, estaria aberto então o caminho para a detestável licenciosidade. As más paixões do coração estariam desenfreadas, e Satanás teria amplo domínio. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte, com Deus, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião. Enquanto Deus escrevia sua lei, a fim de ser confiada ao seu povo do concerto, os israelitas, negando sua fidelidade para com Jeová, estavam a pedir deuses de ouro. Quando Moisés veio da terrível presença da glória divina, com os preceitos da lei, que se haviam comprometido a obedecer, encontrou-os em franco desafio aos mandos da mesma, curvando-se em adoração perante uma imagem de ouro. Levando Israel a este ousado insulto e blasfêmia dirigidos a Jeová, Satanás planejara efetuar a sua ruína. Visto que se mostraram tão completamente degradados, tão insensíveis aos privilégios e bênçãos que Deus lhe oferecera, e aos seus próprios compromissos solenes e repetidos de fidelidade, o Senhor se divorciaria deles, acreditava ele, e os votaria à destruição. Assim se asseguraria a extinção da descendência de Abraão, aquela descendência da promessa que deveria preservar o conhecimento do Deus vivo e por meio do qual ele deveria vir, a saber, a verdadeira semente, a qual deveria vencer Satanás. O grande rebelado havia projetado destruir Israel e assim transtornar o propósito de Deus. Mas de novo foi derrotado. Por pecador que fosse, o povo de Israel não foi destruído. Enquanto aqueles que obstinadamente se dispuseram ao lado de Satanás foram extirpados, o povo, humilhado e arrependido, foi misericordiosamente perdoado. A história desse pecado ficaria como testemunho perpétuo da culpabilidade e castigo da idolatria e da justiça e longânima misericórdia de Deus. O universo inteiro foi testemunha das cenas do Sinai. Nos efeitos das duas administrações, viu-se o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. De novo, os habitantes, destituídos de pecado, de outros mundos, viram os resultados da apostasia de Satanás e a espécie de governo que ele teria estabelecido